Olá, boa noite. Papa Francisco inicia a segunda etapa da viagem apostólica em Papua Nova Guiné, na Oceania. A Arquidiocese de Aparecida recebe urna com relíquias de Santa Teresinha do Menino Jesus. Em breve, relicário da Santa Francesa visitará Santuário do Pai das Misericórdias. Na Canção Nova, missa abre acampamento sorrindo para a vida. Com cerca de 52 milhões de livros produzidos por ano, o setor religioso participa da Bienal Internacional do Livro, que começou hoje em São Paulo. Vamos contar a história de uma criança com transtorno do espectro autista e 14 livros escritos. Um dos maiores parques urbanos da América Latina é a dica do quadro Qual o Roteiro. Está no ar o Canção Nova Notícias, a serviço da vida e da esperança. Amanhã é 7 de setembro, feriado nacional. O país realiza o tradicional desfile cívico-militar para celebrar a independência do país. Em Brasília, o presidente da República e diversas autoridades participarão do evento. A repórter Camila Castro está ao vivo e traz mais detalhes. Boa noite, Camila. Como estão os preparativos para este sábado, hein? Boa noite, Reinaldo. Boa noite a todos. A esplanada dos ministérios vai fechar daqui a pouquinho, daqui a alguns minutos, para receber o tradicional desfile de 7 de setembro. Este ano o tema é independência e democracia e a cerimônia deverá valorizar a relevância do Estado. Havia a possibilidade de a solenidade não acontecer este ano por falta de verba. 10 milhões de reais foram destinados para a festa, metade do valor disponibilizado em outros anos. Isso porque houve corte de gastos no orçamento, mas pelo significado da data, o evento vai acontecer de forma mais simples. Mas a Esquadrilha da Fumaça está mantida. O desfile incluirá a homenagem ao esforço nacional para reconstruir o Rio Grande do Sul, afetado pelas chuvas. Como no ano passado, o Zé Gotinha estará presente. Atletas olímpicos foram convidados. O presidente Lula estará presente e disse que convidou chefes de outros poderes e ministros do STF. A programação começa às 9 da manhã. Eu fico por aqui, mas lembro que neste 6 de setembro faz 102 anos que a letra do hino nacional brasileiro foi oficializada, sabia? Algumas expressões não são comuns no vocabulário atual e podem gerar dúvidas sobre o significado e a pronúncia correta. Vamos ver na reportagem. Um vinho no Ipiranga, as margens plácidas de um povo heróico, brado retumbante. O hino nacional brasileiro vai além da melodia, representa a nossa luta pela independência. Cada palavra foi escolhida para enaltecer os valores de bravura e esperança do povo brasileiro. Embora bonito e profundo, o texto segue a norma culta da língua portuguesa e possui trechos mais exigentes. Palavras como brado retumbante, lábaro, flâmula e clava forte desafiam as pessoas na hora de cantar. Gigante pela própria natureza. Eu creio que muitos brasileiros deles nem sabem o que de fato significam aquelas palavras, né? Então eu acho muito bonito, mas é muito difícil. Muito difícil, né? Mas de qualquer forma acho que não seria questão de estar mudando o nosso símbolo, né? A música do hino nacional foi produzida pelo compositor, maestro e professor Francisco Manuel da Silva. Mas foi Joaquim Osório Duque Estrada quem escreveu a letra no século XIX. A canção foi oficializada em 6 de setembro de 1922. Osório era um homem culto, poeta, crítico literário, professor e membro da Academia Brasileira de Letras. Por isso nós temos um hino nacional com palavras rebuscadas. Lembremos que eles estavam cantando a libertação do Brasil relativamente à metrópole. Então a metáfora aí é para dizer que a liberdade veio com toda a força e será muito importante para a existência do Brasil. Até para os profissionais da música, o hino nacional é uma missão desafiadora para aprender. O Kleiber toca clarinete e afirma que a trilha sonora brasileira é uma das mais difíceis. Combina uma série de elementos treinados e
uns desafios aqui que o clarinetista, para ele executar bem essa música, ele tem que estar mais ou menos no nível intermediário para avançado. O mestre em música e professor de percussão popular na Escola de Música de Brasília, Clênio Guimarães, diz que compreender o significado do hino nacional influencia na forma como ele é cantado ou sentido pelas pessoas. A compreensão dessas palavras vai ser diretamente relacionado ao que a gente vai compreender, o que a gente vai passar para as pessoas com relação ao sentido, o significado dessa canção. O nosso hino é um dos 4 símbolos oficiais da República Federativa. Cada vez que é cantado, os brasileiros se colocam em posição de respeito para ouvi-lo e conecta o país em momentos emocionantes, como em jogos da seleção brasileira. E assim, o Brasil canta sua história, celebra as notas de um hino que, sobretudo, é símbolo do nosso orgulho. Orgulho de ser brasileiro, de sermos uma nação independente. A terra da padroeira do Brasil testemunhou hoje a entrada da Santa da Pequena Via em seu território. As relíquias da jovem Terezinha do Menino Jesus permanecerão em Aparecida até terça-feira. Ela chegou! A Santa da Pequena Via foi recebida por gente de fé na Terra de Milagres, Casa da Mãe. Traz muitas bênçãos pra gente, então eu tenho uma devoção por ela. E eu sei que ela atende muitos pedidos, então compensa qualquer sacrifício. 100 quilômetros na estrada para ver de pertinho a doutora da igreja. Santa Terezinha é um ensinamento de vida, de caminhar pela pequena via, de entregar todas as dificuldades, de fazer as pequenas coisas para chegar ao céu. Com muita festa, as relíquias de Santa Terezinha chegam na terra da padroeira do Brasil. Aqui em Aparecida, elas permanecem até o dia 10 e ao longo de todo o fim de semana poderão ser veneradas. Na terça-feira, seguem para a comunidade Canção Nova, onde serão recepcionadas pelos missionários da comunidade. No domingo, dia 8, às 6 da manhã, missa de encerramento da vigília e iremos em procissão para o Santuário Nacional. Santa Terezinha prometeu que mandaria do céu uma chuva de graças. E nós estamos aqui aguardando, ansiosos, confiantes que Deus derramará muitas graças sobre todos nós. Para quem já recebeu a visita e entrega a urna ao povo de Aparecida, sabe bem a sensação de ter Teresa por perto. Lá na nossa diocese passaram mais de 70 mil pessoas em 2 dias apenas, né, para visitar as relíquias. Muitas graças, muitas bênçãos e realmente o céu se faz presente. Em carreata, as relíquias de 1º grau com ossos dos pés e fêmur seguiram pelas ruas até o Carmelo Arquidiocesano. Nós estamos aqui com todo esse carinho, com toda essa abertura para que a gente possa receber com muito amor mesmo. E foi assim, com muitas honras, a recepção pela multidão reunida no Carmelo. Ela é aquela santa ali do cotidiano, né? Ela ensina como viver a santidade no dia a dia, através das pequenas coisas. Então ela atrai muito pela pequenez dela, né? Arrepia ver a fé do povo. As lágrimas do Cabo Henrique dão significado às lembranças da dor e agora à gratidão pela graça recebida. Devido à minha esposa, né, se adoentou, pedimos muito a Santa Terezinha e com a graça dela a gente conseguiu superar tudo, né? Santa Terezinha inspira oração profunda e verdadeira a Deus, maturidade espiritual e simplicidade. Do meu Senhor, flores do coração. O relicário de Santa Terezinha visitará ao menos 70 cidades do país e chegará também ao território eucarístico da Canção Nova. Essa é a 3ª vez que as relíquias visitam o Brasil e pela primeira vez a comunidade Canção Nova é um dos locais contemplados. Ao meu lado, o padre João Gualberto, que é o reitor do Santuário do Pai das Misericórdias e fala sobre a expectativa para este momento. Padre, sua bênção. Gostaria que o senhor falasse sobre a importância deste dia e a importância de Santa Terezinha também para a comunidade Canção Nova. Deus te abençoe. É uma alegria muito grande nós recebermos as relíquias de Santa Terezinha, porque Padre Jonas tem essa grande devoção também a ela, porque ela é uma santa que nos ensina o caminho da santidade, né? Os santos são santos porque se santificaram, como se santificaram. Então, por isso que é bom conhecer um pouco da história de Santa Terezinha. E a Canção Nova, como tem uma proposta de levar as pessoas a ter uma experiência com Deus e se santificarem, então ela vem nos fortalecer, ela vem nos animar nesse caminho para que não
desanimemos e sigamos em frente. Dia 10 de setembro, numa terça-feira, a relíquia vai chegar às 9 horas da manhã e depois teremos missa às 9h30, meio-dia e às 15h30. E nos intervalos entre as missas nós teremos momentos de oração e também a oportunidade de cada peregrino poder tocar nas relíquias de Santa Teresinha. Perfeito, Padre, muito obrigado, que Deus o abençoe. As relíquias de Santa Teresinha ficam no Brasil até o dia 19 de outubro. Alan Toledo para o Canção Nova Notícias. O Papa Francisco chegou a Papua Nova Guiné, na Oceania, onde terá vários compromissos com membros da igreja, autoridades e instituições, além dos fiéis. É a segunda etapa da 45ª viagem apostólica do Pontífice. E antes, o Santo Padre se despediu do povo indonésio. Pela manhã na Indonésia, o Papa Francisco participou da cerimônia de despedida no Aeroporto Internacional de Jakarta. Foi recebido pelo ministro dos Assuntos Religiosos, se despediu das delegações e cumprimentou trabalhadores do aeroporto. Da Ásia, o Papa seguiu para a segunda etapa da viagem na Oceania, com destino a Papua Nova Guiné. Durante o voo, Francisco enviou um telegrama ao presidente Joko Widodo. Ao concluir minha visita à Indonésia, desejo expressar profunda gratidão à Sua Excelência, às autoridades locais e a todos os indonésios pela assistência, gestos de gentileza e fraternidade. O voo do Santo Padre à Oceania durou pouco mais de 6 horas, um trajeto de quase 5.000 quilômetros. Francisco é o segundo pontífice a visitar Papua Nova Guiné após João Paulo II em 1984. No início da noite, Francisco pousou em Papua Nova Guiné, onde cumpre a agenda até segunda-feira na capital Porto Moresby e na cidade de Vanino. Ao chegar no Aeroporto Internacional Jacksons, o pontífice foi recebido pelo vice-primeiro-ministro e 2 crianças. Em seguida, houve uma cerimônia de boas-vindas na Nunciatura. Começou hoje aqui na capital paulista a Bienal Internacional do Livro. O evento literário espera receber 600 mil visitantes até 15 de setembro. Editoras católicas participam da feira com livros que expressam os valores cristãos. O livro aproxima, cria laços e une gerações. Esse ano é a 27ª edição do encontro, com o tema Quem Lê Faz Amigos. A Bienal é um evento literário, mas ela é um evento cultural também. E aqui o visitante pode escolher o que ele gosta dentro da programação que nós oferecemos. A Bienal Internacional do Livro acontece aqui no distrito Anhembi, na capital paulista. Segundo dados da Câmara Brasileira de Livros, no último ano o setor editorial produziu 320 milhões de exemplares. Destes, 16% são voltados para temas religiosos. Editoras católicas marcaram presença no evento. Essas instituições desempenham um papel fundamental na evangelização. A editora participando nesse evento cultural demonstra também que a igreja está presente em todas as esferas da vida e de modo especial aqui, produzindo e, sobretudo, compartilhando material, tanto religioso como de formação espiritual para todas as pessoas. É justamente também dialogar com a sociedade e mostrar que a igreja, que a Companhia de Jesus, que os jesuítas, no caso, que é a igreja, está inserida também nesse meio. Com uma variedade de conteúdos relacionados aos valores cristãos, formação humana e crescimento espiritual, as editoras buscam fortalecer o diálogo do leitor com a igreja. Já falar de vários problemas, de vários temas sociais, mas sempre à luz do Evangelho e seguindo Jesus, que é caminho, verdade e vida. Ainda falando de literatura, imagine uma criança que está na 2ª série e já conta com 14 livros escritos. Pois é, essa é a história da Laura, uma menina do Acre com transtorno do espectro autista, que tem se destacado como escritora mirim. Acompanhe na reportagem de Aline Mércio e Rodrigo Tedesco.
Já nos primeiros anos de vida, Laura surpreendia os pais com sua inteligência. Na primeira vez que eu ensinei para ela o A e o U, eu ensinei uma vez e ela já aprendeu de primeira. E eu já achei um pouco que estranho, ela aprendeu muito rápido. 2 anos e meio, ela já sabia todo o alfabeto. Ao mesmo tempo em que a menina encantava, chamava a atenção dos pais por não gostar de ambientes com muita gente ou socializar. Decidiram procurar a doutora Vanderly, que diagnosticou Laura com transtorno do espectro autista e com inteligência acima da média. Muito tranquila, mas o funcionamento ela quer estar sempre produzindo. E aí foi quando eu disse, pais, estamos diante de uma criança com altas habilidades, só que ela só expressa através da escrita. Nessa época, os pais incentivavam os dons de Laura. Hoje a menina tem 14 livros infantis escritos e 2 publicações. Um ano atrás, aí eu falei, Laura, então você vai escrever agora uma historinha. E aí ela me aparece, a fome toda, com desenhos, início, meio e fim. Aí eu peguei e fiquei encantado com aquela história porque eu vi que tinha uma mensagem, tinha um kiwi. Kiwi é uma ave típica da Nova Zelândia e foi pesquisando que Laura descobriu essa espécie para ser protagonista de boa parte de suas histórias. E até então ela já fez em torno de umas 10 a 12 só sobre o kiwi. Então virou as histórias dela. As primeiras viraram uma série. E a inteligência e criatividade de Laura contribuem, inclusive, para a parte gráfica de seus livros. Hoje, por meio de um aplicativo de inteligência artificial, ela consegue transformar seus desenhos em ilustrações para as próprias obras. A gente apresentou para ela o programa e ela, em 5 dias, montou toda a parte gráfica da fome. Ela pega muito rápido. Inteligência que dá alegria aos pais e faz brilhar os olhos de Laura, por fazer o que ama desde cedo. Sua reação ao ter a primeira obra publicada diz muito. Ficou maravilhada e leu, foi me agarrada com o livro, leu de novo e leu de novo. Essas foram as informações de hoje aqui da capital paulista. A partir de segunda-feira, não haverá mais participação dos estúdios de São Paulo. As reportagens da capital continuarão sendo exibidas diariamente. Em nome de toda a equipe, agradeço a companhia nesse tempo e seguimos juntos com informações a serviço da vida e da esperança. Até mais. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais registrou na região amazônica, em agosto, mais de 38 mil focos de incêndio, o maior desde 2005. Quem mora nas cidades da maior floresta tropical do planeta sofre com as queimadas. A fumaça dos incêndios florestais tomou conta do ar em Lábrea, no Amazonas. Prejuízo à saúde de quem mora na região. Ontem mesmo me acordei umas 3, 4 vezes com a fumaça dentro do meu quarto e eu me acordo com muita falta de ar, cansaço, dor na minha cabeça, dor nos meus olhos, até sinto dor no meu peito. No final do mês passado, todos os 62 municípios do Amazonas declararam estado de emergência devido à seca severa e aos incêndios que causaram grande fumaça. Faz uma fumaça muito... arde os olhos da gente, a cabeça dói. É um clima muito ruim. O Instituto Nacional de Meteorologia manteve alerta laranja para baixa umidade em 17 estados de 4 regiões diferentes, onde os níveis de umidade relativa variam de 12% a 20%, incluindo Amazonas, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O tempo seco e a baixa umidade do ar ainda afetam grande parte do Brasil. Neste mês de setembro, mais de 20 mil focos de incêndio foram registrados. Em Brasília, o Parque Nacional perdeu quase 40% da vegetação para o fogo. Na região norte, a seca prejudica a navegação. Dados do Sistema de Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais apontam que o Mato Grosso lidera o ranking dos estados mais atingidos pelas queimadas com 33%, seguido do Pará, 15% e Amazonas, 10%. Na região norte, a seca prejudica a navegação e o transporte de alimentos.
Um monitoramento da Defesa Civil mostrou que o Rio Negro, um dos principais da região, começou o mês com 25 metros e no último domingo registrou 19 metros. A ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, disse que a estiagem é resultado de uma combinação de fatores. Entra uma combinação perversa de desmatamento, mudança do clima, El Niño, Laninha e atividade criminosa de aterramento na floresta. No Distrito Federal, o Parque Nacional foi atingido pelo incêndio que consumiu 38% da vegetação. A fumaça do incêndio encobriu o céu da capital e a umidade relativa do ar registrou um recorde histórico, 7%. Já são 136 dias sem chuvas na região. A gente tem observado essa tendência, né, mundial, né, de aquecimento, e aqui no DF não é diferente, né? O que aconteceu para a gente esse ano, diferente do ano passado, é que ano passado a gente teve chuvas, né, fora de época, né? Então teve chuva em agosto, teve chuva em setembro, né, o que aliviou, né, o incêndio florestal, né? Então a massa combustível ela ficou disponível para esse ano. Apesar da estiagem, o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, afirmou que não há necessidade de atualização na bandeira tarifária de energia elétrica. Não há nenhuma necessidade de nenhum despacho que venha a crescer a cota de energia do Brasil. O clima seco, a baixa umidade e a fuligem das queimadas exigem cuidados adicionais com a saúde. E o que é que a gente pode fazer? Boa parte do tempo tem que ser indoor. Cuidado com a atividade física. A hidratação é extremamente fundamental. Fora isso, hidratar lábio, hidratar olho, hidratar nariz, são coisas muito importantes. Tempo seco, baixa umidade e temperatura alta pelo Brasil aumentam o risco de queimadas e põe a saúde em alerta. No sul, a geada e nevoeiro podem prejudicar a visibilidade. Em Porto Alegre, o motorista deve ficar atento. Possibilidade de geada na Serra Catarinense. No Paraná, a umidade do ar está baixa. Ar seco no sudeste, com destaque para o calorão no período da tarde e sem previsão de chuva. A região está entre as áreas mais secas do Brasil. Ainda falando de calor, o centro-oeste segue bem crítico, porque por lá a umidade do ar continua baixa. Temperaturas acima da média no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso, como vocês podem ver aqui, atingindo seus 12% na região. Pancadas de chuva no norte e noroeste do Amazonas. Tempo seco e muito calor em Porto Velho e também em Palmas. Na maior parte do Nordeste não chove, mas pode ventar no decorrer do dia. Chuva isolada na costa leste nordestina, como vocês podem ver esta área em azul aqui do mapa. Vamos conferir as temperaturas para este sábado? Mínima de 11 graus em Porto Alegre, máxima de 25. Mínima de 23 graus em Cuiabá e máxima de 42. Um projeto social no interior de São Paulo contribui para o desenvolvimento de jovens e adultos por meio da prática esportiva. Veja na reportagem a jornada dos futuros atletas. Histórias que se encontram por meio da perseverança. A famosa resenha antes do treino parece ser o combustível para cada desafio. André é o idealizador da Associação Paradesportiva de Cruzeiro, feita para dar vez e voz às pessoas com deficiência. Hoje, em países subdesenvolvidos, 20% da população ela sofre de alguma deficiência. Da carência da prática esportiva para as pessoas com deficiência, seja ela intelectual, física, visual, nasceu a vontade de fundar essa associação, de oferecer a prática de esporte, a prática da qualidade de vida. E a gente não sabe, né? Possa ser que saia alguém para o alto rendimento aqui um dia aqui e seja uma estrela aí, né? Diversas são as modalidades trabalhadas no desenvolvimento físico, motor e cognitivo, como corrida, arremesso de peso, clube e o goalball. Aprendizados que motivam, fortalecem o direito de sonhar e trazem novas amizades. Fazer amigos é sempre bom, né? Agora que eu tô conhecendo toda a galera também, é bacana conversar com eles. A animação deles também anima a gente também, né? O esporte tem o poder de mudar vidas. Esses jovens transformam a dificuldade em oportunidade. O André os auxilia na formação de melhores cidadãos.
E hoje, como é um dia muito especial, merece uma homenagem. E assim é a vida, improvisada, repleta de surpresas, realizada ao lado de quem amamos. Essa galera, para mim, o que faz eu levantar todo dia para estar aqui com eles, dando treino, batendo um papo. Essa molecada aqui, vou chamar de molecada mesmo, porque são todos mais novos que eu. Todo dia eu aprendo algo diferente com eles, que motiva eu tocar essa vida. Cuidado e generosidade, virtudes que impulsionam. No esporte e na vida, eles andam de mãos dadas. Independente da vitória ou derrota, já são grandes campeões. Ela que me dá mais esforço para lidar com a vida, né? Ele é o meu companheiro, onde eu tô ele tá e sempre me apoiando em tudo que eu faço. Realizar, verbo que define a luta de quem acredita. A alegria do amor que se vive nas famílias é também a alegria da igreja. O desejo de família permanece vivo entre os jovens. Por isso, o anúncio cristão sobre a família é verdadeiramente uma boa notícia. Graças a você, sócio e benfeitor, estamos com 17% na campanha de setembro. Doe pelo Pix com a chave pix.doação@cançãonova.com. Evangelize com a Canção Nova. Obrigado por sua fidelidade. Em um mundo de muitas dores, voltar a sorrir é criar vínculos. Um bom motivo para você participar do acampamento Sorrindo para a Vida, encontro especial que começou esta tarde na Canção Nova com a celebração da Santa Missa. O tema, Enchei-vos do Espírito de Deus, inspirado na carta de São Paulo aos Efésios. O Sorrindo começou na Rádio Canção Nova e está sendo exibido na TV há 22 anos. Cada telespectador traz consigo uma experiência. Que Deus existe, que Deus é vida e que Deus está entre nós. E a Canção Nova é uma porta de Deus para muitos. Fui fazer o exame de rotina, deu um nódulo no meu seio e categoria 4. Falei, Senhor, o que eu faço? Eu vou para a Canção Nova ou eu vou fazer a biópsia? Não, eu vou marcar minha estadia na Canção Nova, vou fazer a biópsia e vou no Sorrindo para a Vida. A categoria deu negativa, glória a Deus, e eu estou aqui. É um alimento diário. A minha conversão foi assistindo Sorrindo para a Vida, um dia que o Eto estava apresentando. Não tenho nem palavras, gente, para expressar a quanta gratidão pela Canção Nova, pelo Monsenhor Jonas, pelo sim do Monsenhor. Entre as surpresas de Deus na Canção Nova está o acampamento Sorrindo para a Vida, lugar de encontros especiais. A igreja vive do Espírito Santo. Ele é o protagonista de toda a ação salvífica. Que cada pessoa que vier aqui seja abastecida pela força de Deus, receba uma efusão do Espírito Santo que vai mudar a sua vida, que será luz para as suas decisões. O diferencial deste acampamento é um programa que vai acontecer no palco do Centro de Evangelização. Oportunidade única que ocorre uma vez ao ano. O próprio tema do Espírito Santo vai nos movimentar nessa sexta, nesse sábado, nesse domingo. Então eu acredito que os momentos de cura interior acontecerão durante as missas, durante as pregações, durante a adoração, a oração. Toda a força que precisamos vem do Espírito Santo de Deus. É Ele quem nos dá vida nova e faz frutificar na igreja seus dons. Sua graça me basta. Em meio à agitação e à poluição nos centros urbanos, áreas verdes surgem como verdadeiros refúgios para descanso e contato com a natureza. Nesta reportagem vamos conhecer um dos principais cartões postais de Belo Horizonte, que também é um dos maiores parques urbanos da América Latina.
Ao pé da Serra do Curral, símbolo da história de Belo Horizonte, o Parque Municipal das Mangabeiras Maurício Campos é a maior área verde da cidade. Quer saber qual é o roteiro? Então venha comigo! A unidade de conservação foi criada na década de 70 como resposta ao processo de urbanização da capital mineira. O parque ele foi inaugurado em 13 de maio de 82. Ele foi criado bem antes, em 66, por um decreto. Mas aí depois ainda tinha aqui a Ferrobel, que explorava o minério, principalmente nessa área aqui da Praça das Águas. E aí só em 82 que ele foi inaugurado. O local foi projetado pelo paisagista Roberto Burler Marx. A área equivale aproximadamente a 244 campos de futebol. No mês, o parque recebe cerca de 30 mil pessoas para lazer, descanso e prática de esportes. Eu venho toda semana para praticar, é muito bom. Aqui a natureza, o ar puro. A vegetação nativa é um dos principais atrativos, sendo representada por áreas de cerrado e mata atlântica. A fauna é bem diversificada. 160 espécies de aves e 30 mamíferos foram registrados neste espaço. O jacu e o coati, por exemplo, são facilmente observados no parque. Tem jacupeba, tem o esquilo, tem mico, tem tatu. Opções para todas as idades. Este lugar conta com playground para as crianças, quadras poliesportivas, pistas de esportes radicais e trilhas. Tem de peteca, tem de tênis. A pessoa, atualmente, a gente não está cobrando a locação delas, é só a pessoa trazer as bolas, o que for, para poder utilizar. A gente acaba que faz muita amizade, né? Eu conheci muita gente nova e aí sempre é a mesma turma que a gente encontra aqui. É muito bom também para socializar. No Mirante da Mata é possível apreciar parte da vegetação do parque e da cidade de Belo Horizonte. As áreas bem arborizadas, com mesinhas e bancos, são um convite para a prática de piqueniques. Hoje veio minha mãe, minha nora, meu netinho e meu filho. A gente tinha grande curiosidade de conhecer mesmo e a gente preparou um lanchinho. Tornou-se um lugar assim que as famílias vêm para fazer piquenique e eu acho isso muito bom. Você vê a família reunida aqui, isso é ótimo. O espaço abriga 59 nascentes. Para ter contato com esta beleza, o parque possui o Recanto da Cascatinha e o Lago dos Sonhos, formados pelas águas do Córrego da Serra. Refúgio em meio à agitação urbana, áreas verdes e diversas opções de lazer. Esse é o Parque das Mangabeiras. Assista daqui a pouco, a partir de 9 horas, a transmissão da Noite Oracional com Eliana Ribeiro. Às 10h30, Noite Oracional com Flavinho. Bom acampamento para você. Boa noite. Aproveite o fim de semana com alegria, responsabilidade, esperança e fé. Paz para você.